Bom, como você já deve ter visto em algum local desta... Pera, gente, o que eu tô fazendo nessa biblioteca que não é a minha? Ai, eu tô no V de Veneta! Oi pessoal, eu sou a Letícia, bem-vindos ao V de Veneta. Hoje eu tô com a incrível, maravilhosa Rita Von Hunt para falar sobre o aqui e agora, como chegamos aqui e será que tem jeito de sair? Rita, você é professora e eu queria começar perguntando como é que foi a sua vida de estudante. De estudante? Você estudou em escola particular, Ah, pública? Quais são as memórias assim? nossa, que foi uma loucura. Minha vida de estudante foi... eu começo a vida num colégio lá em Ribeirão Preto, né, terra onde tanto sofri, se é que o mundo tem cu, o cu do mundo é aqui. E eu nasci, cresci em Ribeirão, morei lá até faculdade, acho. Fiz um intercâmbio, tarará, mas morei lá até faculdade. E eu estudei numa escola que era um colégio... Hoje é um colégio de inglês, não é mais uma escola. E na época era um colégio bilíngue, chamado Jack and Jill. Que era uma escolinha bem pequenininha, assim, era uma casa. E aí estudei lá, era perto da minha casa, tinha todos os amiguinhos, assim, né, do bairro. E aí estudei lá e foi uma doideira, assim. É porque eu nunca falo nada, né? A pessoa me pergunta banana, eu falo manga. Mas é porque as minhas questões gênero começaram lá, nessa escolinha. Porque a gente teve... Então eu estudei lá do mini maternal, 2, 1... até a escolinha acabar, que era o prézinho, primeira série. Você saía de lá mais ou menos alfabetizada e... Só que era um colégio bilíngue, então cantava, dançava, hokey-pokey, musiquinha, tarará. E aí recebia muito filho e filha de imigrante, né? E de gente que estava trabalhando lá, Ribeirão Preto, agro... Então recebia muito técnico ou engenheiro, mecatrônico, de sei lá o quê. E aí uma galera gringa, né? E aí tinha esse menino, que era a gente chamava de Lourenço, mas provavelmente era o Laurence, né? Que era um francês, mas assim, um cocoto, né? A gente tudo cocotinha, assim, tarará. E aí isso deve ser pré-primeira série. Então é o prézinho ou o prézão. E aí, menina, eu tinha um negócio que eu era magrelinha, baixinha, loira, de cabelo... Baixinha, magrela, de cabelo cacheado, aqui, minha mãe não cortava. E aí, se eu entrasse no banheiro masculino, os inspetores de aluno me tiravam. Falava, você não pode. Eu ficava, mas moço... Já era uma mini Ritinha. Não, já era total. E aí, só que não era muito uma questão pra gente, né? A gente, eu, minha mãe, minha avó, minha família, meu avô, meu irmão... E era meio motivo de piada, assim, porque era uma criança muito andrógena. Quer dizer, andrógeno caralho, era uma menina. Então, tem memórias dessa escolinha primeira, que era, a gente saía da escola, passava no mercado, quase sempre, e ia pra casa. E aí, no mercado, a caixa do supermercado, ou a pessoa que tá repondo, falava, ai, que menina linda! E minha mãe falava, é o Guilherme. E o Guilherme se incomodava? Porque na época eu achava o máximo. Não, sempre caguei e andei pra tudo. E aí, a primeira questão nessa escolinha, prézinho, já tinha o negócio do banheiro, já tinha o negócio... Começava o ano letivo, eu sentava, e aí desse lado sentavam todos os meninos e desse lado todas as meninas, assim. Eu ficava no meio, até alguém perguntar, você é menino ou menina? Era muito engraçado. Mas encerrando a história. E aí o Laurence, durante o intervalo, beijava todas as meninas da sala e me beijava. Porque acho que ele ficava bem em dúvida se era ou não era, valia ou não valia. E aí minha mãe foi chamada uma vez, porque o Lourenço está beijando seu filho. Ai, a culpa é do seu filho, veja bem. E aí minha mãe Você falou, cuide do seu e filho. os pais do Lourenço, cadê?
Ah, meu Deus. Mas minha mãe era bem da pá virada e tal. E aí fiz o Santa Úrsula, que era uma montessoriana, método Montessori, conheci, né, o pensamento da Maria Montessori. Foi tudo. Assim, hoje nossa, a escolha mais acertada de todas. E no final, para fazer o ensino médio preparatório para vestibular, eu me mudei para uma escola que era o Liceu Albert Sabin. Que era, ele era super bem conceituado, assim, eu tive professores e professoras inacreditáveis. Outro dia eu tava falando do Nosferatu, e aí me lembrando de uma professora que eu tive de literatura lá, que era a Vânia, que todos os professores e professoras muito da pá virada, assim. A gente tinha o Marcos, que era sindicalista metalúrgico, que virou professor de história. E aí a Vânia, ela era professora de literatura, só que aqui, né, que ela dava aula de literatura, ela dava aula de coisas que vocês precisam saber para sair daqui e pôr fogo nas coisas. E aí ela deu acho que, sei lá, meio semestre de vanguardas europeias. E aí cada turma caía com uma coisa, a gente caiu com o expressionismo alemão, e foi então que eu conheci o cara que chupava outros caras. E aí eu lembro de fazer um puta trabalho sobre Nosferatu, Friedrich Murnau, toda a ideia, né, do expressionismo, blá, blá, blá. Então essa foi minha jornada escolar. Aí vou fazer artes cênicas na Unirio. Já tive como é que chama? Intercâmbio na Victorian College of Arts, em Melbourne, na Austrália. Estudei História da Arte lá. Mas era um curso de férias, né? Aí faço artes cênicas na Unirio e língua e literatura inglesa na USP. Depois, né? Depois, é. Tarará, tarará. E você chegou a participar de movimento estudantil? Como é que... De movimento, só na USP, né? E na Unirio, né? Nas outras não tinha movimento estudantil, não tinha Grêmio, não tinha nada. Tinha Uni, nada? Não. Nas de criança, não. E quando que você começou a se interessar por política? Sempre. Porque, não, mas é isso, né? A minha trajetória de entender e pensar, ela é familiar. Então, o meu avô... bom, aí dá pra voltar no biso, tarará, tarará, tarará. Família do meu avô e a família da minha avó fogem da Europa por questões políticas. Família da minha avó porque são judeus do leste europeu fingindo não serem judeus em Portugal. Então essa era a família da avó, e a família do meu avô, alguém que conhecia o Gramsci, eu brinco, que era movimento sindical de fábrica na Itália, e eles fogem quando eu acho que eles começam a perceber que a coisa vai dar merda, assim. Nos anos 20. Isso. Final dos 19, início dos 20, né? Então, minha avó não é brasileira, meu avô não é brasileiro. Minha mãe é a primeira geração de brasileiros desse pedaço, né? O pedaço do meu pai estava aqui há bem mais tempo. Então e aí, esse seio familiar, esse núcleo familiar, meu avô lá em Ribeirão Preto, foi sempre ligado com movimentos de esquerda, de trabalhadores. Ele foi uma das pessoas que lutou para fundar o PT pós-reabertura democrática, durante a ditadura civil-militar. Meu avô tinha certeza que ia ser preso, torturado, desaparecer. Ele mandou um filho para cada lugar do mundo. Então, a gente era um núcleo familiar que discutia essas coisas, né? Eu tive esse privilégio. Você teve bastante contato com seu avô? Muito, Conviver? muito. Meu avô morreu agora, depois da minha mãe. E aí convivi com essas pessoas, né? Minha avó traduzia os textos que publicava no jornalzinho dos trabalhadores, assim, era uma coisa... E o PT foi forte em Ribeirão Preto. Foi. É que assim, é história, né? História pra contar. O meu avô, uma vez foi preso porque ele ia dar uma facada no prefeito que era do PSDB. Porque esse prefeito, não lembro quem era agora, nem ideia. Mas tem as famílias, né, em Ribeirão, que tem os sobrenomes, tararã. Mas o meu avô, ele trabalhava com licitações de explosão, de pedreira, tarará, tarará. E todas as licitações que ele costumava trabalhar começaram a ser entregues pra gente que cobrava muito mais, fazia muito menos, entregava porco, que a obra não acabava. E aí ele, uma vez, jogou o preço assim mais baixo do que o preço de custo. E outra pessoa levou
a licitação. E aí ele descobriu, desmontou, quer dizer, né, foi pro jornal denunciar o esquema de... Isso é anos, sei lá, isso é antes da reabertura. Anos Final, 70 ainda. eu acho que não, ou talvez seja o começo dos 80. Tá. E então, mas é pré-88, assim, é antes de uma nova constituinte. E aí meu avô ia dar uma facada, foi preso na prefeitura, porque ele ia dar uma facada na barriga do prefeito do PDS? DB. Não, já tinha. Já tinha PSDB. Então... Era um italiano. Total. Rita, agora, Oi. quando você começou o canal, você começou com receitas, não era? Sim. Culinária, pra falar de veganismo. Sim. E eu vi alguns bem antigos que era isso. Veganismo e viadagem. Veganismo e viadagem, várias V de drags. vingança. E quando que a política começou a entrar também no YouTube, nessa sua persona? Persona não grata. Eu brinco que eu gosto sempre de desmontar essa pergunta. Porque essa pergunta, pra quem a escuta desavisada, parece que veganismo não é político. Parece que ser viado não é político. Ser drag queen não é político. Ter um canal do YouTube não é político. Quando a política entra, já tava lá, bicha. Né? Veganismo você tem acesso ou não ao quê, de que forma, o país que mais tem gado no planeta e o povo fazendo fila para comer resto de osso. Então as piadas já estavam lá. A gente passou pelo Alckmin dando tiro em professor. E aí tem um CD lá no YouTube que é o Cozinhando e Cantando com Rita, e tinha uma música que era Por favor, não atire em mim, seu Alckmin, sou só uma criança. Já pensou em preparar aquele cuscuz marroquino ao som de uma das vozes mais peculiares da música popular brasileira? Agora você pode comprar o Cozinhando e Cantando com Rita, available on iTunes. Já está nas lojas a coletânea, que reúne os maiores sucessos de Rita Von Hunt. E aí essas piadas, elas aparecem como pano de fundo. Sim. Tem uma hora que vira o pano de frente, que é um momento pós-Dilma Aécio. 2014, isso? E quando eu percebo que... Não, é bem pós-Dilma Aécio, é pré-golpe. Tipo... 2016. 15. E aí, quando tá uma galera... a história eu sempre conto essa história, a galera que me conhece já vai... Pula essa parte do vídeo. Que eu entro num ônibus, que é o circular da USP. Nessa época, eu sou professora de redação e inglês. Redação numa escola, inglês num curso de inglês. E aí, o que acontece eu tenho as pastas dos alunos aqui no sovaco. E os momentos de ônibus é quando eu preparo a aula e corrijo prova. Porque eu dou aula manhã e tarde e faço aula na USP à noite. E aí eu tô no circular, no fundão, consegui assento esse dia, abro aqui a pasta dos alunos e começo a corrigir as redação. E aí tem duas meninas na minha frente, bem mais novas que eu, tipo, recém-ingressas na USP, que estão comentando uma com a outra, assim, ai, não aguento, com o celular aberto, assim, ai, não aguento mais a galera falando de política no Facebook, eu detesto política. E aí eu fico pensando, mas minha filha, você é uma fudida. Você tá num ônibus circular para ir para uma faculdade pública. Se você não gosta de política, quem controla esse ônibus, quem controla o teu curso, quem controla a verba, quem paga, gosta. Como que você não gosta? E aí eu fico pensando assim, agora que tem uma galera que assiste, o que será que eu podia fazer? Para além do comentário, né? Será que essa galera assiste? Será que tem alguém que não gosta de política assistindo a Rita? Será que ainda tem coisa para eu... E aí começa, né? Aí, depois dessa andada de ônibus, a gente faz um vídeo no canal chamado Rita em 1 minuto. E aí a ideia é debater apolíticos. Que uma das meninas fala isso, né? Eu sou apolítica. Oi, temperadinhos. Vocês sabem que eu estava aqui pensando, uma vez eu conheci uma pessoa que se definia como apolítica. É verdade que a gente vive um tempo meio apolítico, né? O presidente dos Estados Unidos é um empresário, o prefeito de São Paulo é um empresário. E aí eu falo, não.
na minha cabeça, né? Você não é apolítica, você é alienada. Porque para ser apolítico, ou você controla a política, e aí você pode se dizer pós-ideológico, pós o caralho que você quiser, ou você tá alienado. E isso é político. Quer dizer, ambas as posições são políticas. E elas são dominante e dominado. E aí o vídeo é sobre isso, né? Para explicar como apolítico é uma fantasia ideológica que atende interesses de uma classe dominante. Imagina, tudo que quem controla a linha de ônibus quer que você se declare apolítico. Porque aí vai poder... E assim, eu estou de circular porque o ônibus que eu pegava acabou de reduzir. E aí, e aí eu tô tendo que pegar o metrô, de metrô até o Butantã, pra do Butantã pegar o ônibus, pra do ônibus e antes era um ônibus só que eu pegava que me deixava na USP. Rita, e aí você virou uma influencer de esquerda, você virou sei lá. uma... Mas você virou uma personalidade ali, uma referência. Eu acho que eu fui construindo um lugar, né? Um lugar e uma voz. Sim, passou a ser muito ouvida e repercutida. Não sei. E você tem muitos influencers e, enfim, personalidades da esquerda que recebeu ameaça, haters de direita. Isso já aconteceu com você? Sim, a direita e a esquerda. Essa era a próxima pergunta. E como é que é na esquerda? Porque eu já vi É muito... igual. É igual. É igualzinho. Mas eu acho que é meio... Bom, enfim. Aí é um caldo de cultura para debater. Eu acho que tem um pouco a ver com o que comunicação virou na nossa era, né? Tipo, a nossa capacidade de discussão e debate foi, de alguma forma, delapidada, erodida, né? No sentido... a dinâmica de rede social é 2 parágrafos, é textão. Você fica mantido numa micro-atmosfera de iguais, né? Então... Imagina, quem poderia imaginar que o Bolsonaro na minha bolha, Bolsonaro se eleger, imagina. Depois do ele não, tava tudo e a marcha, né? A gente caminhou como é que chama aquela avenida? Faria Lima. Inteira, né? Era Rebouças, né? Pegou. Então era inimaginável. E aí a gente descobre que as redes sociais criam uma impressão completamente falseada, né, de como é e como está opinião, etc, etc. Né? Isso tudo é muito antes do privacidade privacidade hackeada, muito antes do escândalo da Cambridge Analytica manipulando as eleições do Trump. Mas, enfim, esse momento, eu acho que é meio, para mim, a compreensão de que a gente vai perdendo elementos de debate. Então, curte, compartilha, comenta ou bloqueia. E aí, que tipo de esperança democrática, de democracia popular a gente pode ter quando os mecanismos psíquicos da população para debater são curtir e compartilhar ou bloquear? Quando a diferença não é bem-vinda. Bom, esse é o fascismo. Né? Quando a diferença é apagada, a política para gerir a diferença é a morte, é o apagamento, é o silenciamento, esse é o fascismo. Então acho que, tecnologicamente, a gente passa por uma era mais ou menos assim. Esse seria um caldo, né, de comunicação. Agora, o que aconteceu foi, eu passei, sei lá, comecei a Rita em 2013. Então eu passo 10 anos, ameaça de estupro, morte, assassinato, descrição gráfica de como eu ia ser assassinada, estuprada, morta, à direita. E assim, tá bom, meu anjo, caguei, já sabemos que é assim, tananã, né? O que aconteceu com a Rosa Luxemburgo, já sabemos, é assim. Esse é o tratamento que quem decide, o prego que decide levantar, toma do martelo. Então, ser de esquerda e ser atacado pela direita, maravilha, sinal que você está fazendo alguma coisa direito. O que me assustou foi quando eu critiquei o companheiro Alckmin. E a vilã era eu.
Foi quando você recomendou o voto no... Não, foi quando eu Foi falo. antes, Foi, então. não, é esse momento, assim, quando eu falo, olha, arcabouço fiscal não apareceu. A PEC da morte não apareceu. Reforma não apareceu. Terra indígena não apareceu. Amazônia não apareceu. E aí eu falo, o que apareceu é o camarada Alckmin. O que apareceu é o aliancismo que produz o Bolsonaro. O que apareceu... Tamo mal, hein? E sei lá, é um stories. É um texto do Esquerda Diário, que é do MRT, e depois um comentário meu. E como é que foi a reação? Menina, foi fogo no parquinho. E aí, essa foi a parte que me pegou desprevenida, foi pensar... Porque os vieses de crítica eram bem poucos, os vieses de ataque eram gigantes. Mas os vieses de crítica, eles reproduziam algo, de forma muito simplificada, que era: o momento é crítico, então não tem espaço para crítica. E eu ficava pensando, Jesus, mas quando que é para criticar? É o único momento que a classe trabalhadora se intera sobre o que... Ah, tem que votar, mas quem é quem? Da onde tá vindo esse aqui? Da onde... E aí é para abraçar o Alckmin. Calma, eu me perdi um pouco na história. Não? Então, quando a gente era professor e tomava tiro, passou. Então, Pinheirinho não teve. Então, a maior mortalidade de pessoas pretas no estado são... Então, uma polícia que é para matar... Então, merenda escolar. Então, a crise da água. Então, a privataria. Então... E Ricardo Salles. Como que ele entrou na política? Secretário do Meio Ambiente do Alckmin. E agora ele é nosso companheiro? E aí, de repente, mata a drag queen que tá falando mal do Alckmin. E aí eu fiquei meio, moçada, vamos mal. Vamos bem mal. Tem esse negócio no momento crítico que é muito... O momento crítico que recusa a crítica. Que uma coisa assim, a gente qualquer agora coisa. acabou esse negócio da Argentina, né? Nós estamos falando aqui... O Milei acabou de ser eleito e a gente, né? Pô, e é muito engraçado porque isso daqui, assim, era um momento contra o Milei, então agora vamos ficar quietos a respeito do que foi esse governo, né? Também da Argentina. E se eu não me engano foi o Pepe Mujica, agora eu não sei, mas é um líder do Mercosul, assim, que disse que a situação da Argentina era o fim. Porque o povo se via defrontado com eleger um carreirista no melhor estilo realpolitik, né? Não há lado, não há ideologia, não há matiz, não há cor, que é o responsável pelo desastre econômico mais recente, né? Uma economia de 140 e tantos por ano, uma economia, uma inflação, né? Uma taxa de inflação de quase 150 ao ano, ou um fascista. E tipo, esse é o cenário que a gente está vendo em todo lugar. Quando a Meloni vai se eleger, é ou o fascismo ou o auge neoliberal, que é fascismo, só que limpa a bunda e come com talher. França era fascismo ou neoliberalismo. Mas no Brasil, a situação da Argentina assim, me deixa muito... Porque parece repetir muito a situação do que aconteceu no Brasil. Né? A Dilma seguiu todos os ditames de austeridade fiscal e mesmo assim foi castigada. Os peronistas seguiram todos o que o mercado falava que tinha que fazer, austeridade, e mesmo assim perdem a eleição. É muito maluco, porque faz as coisas por causa de eleição e perdem a eleição. E eu acho lindo que isso aconteça. Eu acho lindo que perca. Porque ensina uma classe dirigente, e assim, não serei trotskista de falar de crise da dirigência, mas serei. Ensina uma classe dirigente que o povo está ávido por mudança estrutural. O Milei se elegeu falando de mudança estrutural. Acabar com o Banco Central. Dolarizar a economia.
Mas é só a direita que oferece mudança estrutural hoje em dia? Cadê a esquerda? E aí a gente vai ter Cadê a que... mudança estrutural da esquerda? E aí a gente vai ter que ler o... A rebeldia se tornou de direita? Porque é isso, né? O nosso momento histórico é esse. O que a esquerda tem pra oferecer é defenda o STF. Ah, meu anjo, bora agora. Se a esquerda tá me mandando defender o STF, Não mije em cima se onde estiver que pegando pula? fogo. Onde que pula? Eu quero descer. Motorista vai descer. Defende as instituições. Essa é a As esquerda. instituições democráticas. O Estado democrático de meu anjo. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Então, se a esquerda virou isso, é ótimo que ela seja destruída. Não, e tem mais, né? Tem essa esquerda europeia, esta semana passada, a Zara Wagenknecht, do The Link, do partido de esquerda, sai para montar um novo partido, porque ela não queria ter os empecilhos para ela continuar o discurso dela de contra os imigrantes, contra os direitos LGBT. É uma coisa incrível. Porque quer tirar voto da direita e acha que as discussões de gênero são diversionismo. Sim. E não está sozinha. Na Inglaterra, na Itália tem Gente, isso. o Ciro Gomes fez isso, né? A última candidatura do Ciro Gomes era tirar votos do bolsonarismo. Ele virou o bolsonarismo, né? Ele virou uma outra saída à direita. Mais uma saída à direita, enfim. É, como uma esquerda que é contra imigrantes? É. Que socialismo. Como uma esquerda que é contra direitos humanos, né? Como uma esquerda tá achando ruim uma campanha por uma jurista negra no S. Como? Gente, se não é pra mudar as coisas, pra que serve? Esquerda? Ah, então vai tudo a merda, né? Vem meteoro, queima a Amazônia de uma vez, acaba com tudo. Você que está assistindo esse programa faz aquelas coisas que tem que fazer, sabe? Like, compartilhar, manda pra avó, faz esses negócios, tudo que você já sabe como deve fazer, melhor do que eu. Eu queria mudar um pouco, saber assim, como é que é a sua rotina de make, Menina. cuidado, você tá... Não, de cuidado tem, de make não tem nada. Mas Você mesma se produz? sim, faço tudo, né? Quanto tempo pra fazer esse Ai, look? quanto tempo me derem. Hoje, hoje eu tava dando aula antes daqui e vou dar aula depois daqui. Aham. E aí, teoricamente, eu comecei a me montar hoje, 8 da manhã. Só que eu estava escrevendo o roteiro. Então eu sou acordado desde as 4. Acordei às 4, aí tô preparando as coisas do Tempero Drag, que a gente vai gravar uma levada de uma vez. Você que faz todos os roteiros? Eu faço todos os roteiros. E aí, quando eu ponho o despertador, né? Aí quando a minha aula era às 10h30, comecei a me montar às 8. Por quê? Faz a barba, depila o que vai aparecer, né? Que esse é o truque da drag. Se eu levantar, vocês descobrem que não tá depilada. Mas essa parte que aparece, Já. sim, que eu aprendi com as minhas amigas mulher, gente. Você acha? Nenhuma mulher tá com a perna depilada. Depila só o que vai aparecer, né? E é isso. E aí, então tem essa parte da depilação, tarará, tarará, faz a barba, nanana, e a maquiagem. Que como é uma maquiagem de palco, né? Maquiagem de drag é tipo maquiagem de circo, ela tem camada e camada e camada e camada, e aí demora. E entre as camadas vem pó pra selar, é tipo uma obra, ou uma lasanha, né? Você vai fazendo. Então, tudo assim, pôr a meia, colocar os brincos, fazer o colar, tarará, esse colar eu fiz, tá? Ah, é? Porque é um truque, é um brinco enfiado numa corrente. Aí... E vai, né, colar as unhas, pintar, tarará. Tudo você faz sozinha. Porque se outra pessoa fizer, descaracteriza, né? Tem essa coisa da drag, quer dizer, teve. A gente já tá numa era pós, né? Quando você analisa a drag como um produto de cultura, tem um fenômeno nos Estados Unidos que muda pra sempre a história do fazer drag. O fazer drag era um fazer de gueto, e necessariamente você precisava de uma mãe, drag mother. A Esther Newton, posso estar falando o sobrenome dela errado, mas o nome dela é Esther, tem um texto chamado Mother Camp, que é uma etnografia das drag queens e das travestis na costa leste dos Estados Unidos no início do 1900. Então ali no 1940
40, 50, 60. E aí o que ela tipifica, anota, escreve, descreve, ela vai até os 80, eu acho. É como esse fazer artístico, ele é cheio de truques, né? A gente tem que pensar umas coisas malucas, né? Tipo assim, cílio postiço não existia. Aqui no Brasil, durante a ditadura, não tinha cílio postiço. Como que você fazia cílio postiço? Linha de pesca, Uau. corta o próprio cabelo, cera de vela, cola o cabelo na linha de pesca, e aí uma cola, pode ser de tecido, pode ser, aí vai o quão hardcore você é. E aí cola aquilo na pálpebra. A máscara branca, às vezes era o primeiro passo da maquiagem para neutralizar barba, tarará, tarará, batom vermelho, lá, que virou o corretivo laranja da indústria, né? Então, enfim, todos esses fazeres, eles eram tentativa, acerto e erro, descoberta das travestis e das drags lá nos primórdios, que escolhiam uma gay novinha na boate para levar o legado dela adiante. E o sobrenome da drag se manter vivo. E aí tinha uma coisa que é a gente ser expulsa de casa, né? Travesti, drag queen, viado, sapatão. E aí, à medida que a gente era expulsa de casa, e a gente ia morar na rua, e a gente ia se prostituir, a gente era acolhida por uma casa já existente. E as líderes dessas casas eram as travestis e as drag queens. Então eram as mothers, né? O Paris is Burning conta essa história, o Pose, do Ryan Murphy, conta essa história. Então era um fazer artesanal. Como faz a roupa, como faz o cabelo, como produz, como é a maquiagem, como faz cílio postiço, onde cola, era tudo artesanal. E aí começa RuPaul's Drag Race, um enlatado de cultura estadunidense, e tudo muda para sempre, né? E é muito bonito assistir o seriado, porque você vê quando a chave vira, que é quando ele ganha o primeiro Emmy. E aí o formato se enlata ao extremo, fica super roteirizado, corta tudo que tem de vida, tudo que tem de... E aí o que tem pra trás eram drags super artesanais e o que tem pra frente são drags super manufaturadas, sabe? E aí tem isso hoje que rola muito, que é, sei lá, uma drag famosa, uma drag que tá acontecendo, posta uma foto. Cabelo por, maquiagem por, roupa por. E aí eu falo, minha filha, o que você fez? Pousou. É. Ficou lá quietinha. É. Então, mudou isso completamente, né? E aí eu tento, na medida do possível, porque eu não sou peruqueira. Então eu tenho dois amigos, a Malona e o André Goy. A Malona é uma drag que aprendeu lá atrás e ela é peruqueira de ópera. E o André Goy que faz as perucas de todos os musicais no Brasil. Então eles são meus dois amigões que fazem as perucas comigo, que me ensinam as técnicas, tarará, tarará, tarará. Mas maquiagem faço, figurino faço. Tarará, Figurino tarará. também, sim, tudo. sim. E aí vou tentando manter alguma coisa de artesanal. E essa parte de se montar, de escolher o look, de escolher a paleta de cores da maquiagem, é uma curtição também pra você? É normalmente aonde tá a piada. Então, por exemplo, se hoje vai ter um discurso de esquerda radical, eu vou me montar de Margaret Thatcher. Porque é quando produz o curto-circuito em quem tá vendo. Sabe? Então, a ideia, né, a matriz, qual que é a matriz formal dessa arte? A contradição. Então, se você não produz a contradição, você não produz drag. Você produz alguma outra coisa ali, em volta. Tem uma dialética. Na essência, né, na matriz, ela precisa ser contraditória, senão ela não é drag. E o encantamento da drag é quando você produz a contradição no nível máximo e quem assiste não sabe o que fazer com ela. Fica se coçando na cadeira pra falar que eu acredito ou não, é tiração de sarro ou é verdade. E aí é nesse lugar que eu miro, né, montando a drag. É guerra cultural também. Porque é isso, né?
é se tornar uma voz, ou uma referência, ou um canal, ou um arsenal de arma gratuito de arma da crítica, sendo uma pessoa dissidente de sexo e gênero. Então, acredito, vai ter um momento em que vão olhar para o que a esquerda estava produzindo no Brasil, tarará, e vão falar, olha, Jones Manuel, homem preto, Nordeste, Sabrina Fernandes, mulher, socióloga, ecofeminista, Rita Von Hunt, sabe? Vai ser um negócio meio, quais setores conseguiram capitanear discurso, formar geração, entregar material, tarará, tarará, tarará. E quem não tinha mais poder de falar, sabe? Aonde a palavra ficou vazia e aonde a palavra ainda tinha o que dizer. E aí, acho que vai ser um indicativo. A Europa é indefensável. Que no fundo de cada crise do capital tá o Hitler. Enfim, não vamos sair mais daqui. Quando ele chegar no canal, eu vou chamar ele de seu cozinho. Você viu o Millet vestido de super-herói? Sim, a gente tem 10 anos até a extinção da humanidade.